E a gente precisa fazer atenção a algumas coisas que as pessoas andam falando. Por exemplo, eu vou ter que tocar nesse assunto. Eu vou ler com você para depois você não falar assim, o pastor Paulo ficou doido e está querendo arrumar problema na internet. Não quero arrumar problema nem ser polêmico, não. Mas tem assunto que a gente vai tocar porque as pessoas não falam. Quando falam, falam de forma distorcida. E quando leem de forma esdrúxula, achando que aquilo ali é o que ela pensou e ponto final. Esquecendo que a Bíblia, no seu veterotestamentário, foi escrita num ambiente totalmente para os judeus, de forma oriental. Nós somos ocidentais. O Novo Testamento foi escrito em um período em que Roma estava em evidência no poder. Eram dominadores dos hebreus. Eram dominadores do mundo daquela época. E a linguagem oficial ali, gente, é muita coisa para a gente estudar. Mas abra sua Bíblia junto comigo em 1 Samuel, capítulo de número 18. A epígrafe diz, a amizade de Jonatas para com Davi. O texto diz o seguinte, e sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Você lendo de forma nua e crua, sem pensar no que é o valor de uma amizade, sem pensar no que o texto está descrevendo, você vai dizer que Davi e Jonatas tiveram caso. E pastor Paulo Nascimento falou, não falei nada. Quem lê de forma nua e crua, sem pesar o que está sendo contado na perícope do texto, sem considerar que a Bíblia é um livro espiritual, vai dizer que Jonatas e Davi, Jonatas, filho de Saul, teve um caso com Davi. Outros vão dizer em Gênesis 1, abra sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta, Gênesis 1, verso de número 26, diz assim, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem. Ponto, vírgula. A imagem de Deus o criou. O artigo aqui está no singular. O criou. Macho e fêmea os criou. Um camarada outro dia chegou para mim e disse assim, pastor, você sabia que a natureza do homem, ela pode aflorar uma feminilidade, porque Deus criou o homem com duas naturezas? Eu falei, o que você está querendo dizer com isso, rapaz? Onde você leu isso? Que Bíblia é essa que você está lendo? Ele falou, pega a Bíblia aí. Aí eu peguei minha Bíblia ali, abre aí, Gênesis capítulo de número 1. Aí ele leu, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. O capítulo 1 é um resumo do capítulo 2. Só que os camaradas, intencionalmente, para trazer um descrédito à Bíblia, eles vão falar de coisas que o texto não está falando. Oh, meu Deus, eu tenho que ser enérgico nisso aqui. A Bíblia não está dizendo que Deus criou duas naturezas dentro do homem. Não, Deus criou o homem e criou a mulher. Deus criou o macho e Deus criou a fêmea. Deus criou o homem, Ish, e Deus criou Ishá, a mulher, que são as palavras hebraicas. Ish, homem, e Deus criou a mulher, Ishá. Agora, a turma está dizendo por aí, para fazer uma tortuosidade com o texto bíblico, porque não foram renovados no seu entendimento. Eu volto à palavra que lemos aqui no começo, Romanos capítulo de número 12, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, pegam esta palavra, jogam no liquidificador, bate, mistura tudo e joga para frente. Ô, meu irmão, a Bíblia não é o que eu penso, a Bíblia não é o que eu interpreto para o meu próprio deleite, a Bíblia é o que é. Só que há uma diferença entre o capítulo 1 e o capítulo 2. Um está falando de forma resumida sobre a criação, e a Bíblia não vai te dar muitos detalhes, mesmo porque os teólogos mais modernos,
Tem um quê de dúvida aqui nessa questão, porque eles não atribuem a autoria do primeiro livro da Bíblia a Moisés, e alguns chegam a dizer calorosamente que do capítulo 1 ao capítulo 10 de Gênesis, algo deve ser desconsiderado como literal. E se eu nego a criação do primeiro homem, do primeiro Adão, como é que eu conheço Cristo segundo Adão? Escrito por Paulo. Se eu nego o primeiro homem, eu nego toda a criação da raça humana. Então, eu tenho que ser enérgico aqui para falar para você nessa live que a gente precisa fazer um olhar bíblico e o nosso tempo precisa, sim, de expoentes bíblicos que sejam apologéticos e que façam uma defesa pelo texto bíblico e que ensinem as verdades de Deus de forma pura e simples. Porque o que está acontecendo com esse povo desses dias? É que eles pegam a Bíblia e vão ler na Bíblia como um jornal, vão ler na Bíblia como um gibi, vão ler na Bíblia como... vamos embora, joga para frente, irmão. Pena que nós não temos muito tempo para falar aqui nessa live, mas eu quero ser sucinto a partir de agora para caminhar para o final. Eu citei para você 1 Samuel capítulo 18, quando a alma de Jonatas se apegou à alma de Davi, e ali o autor não está falando de uma relação íntima, de um homem e de uma mulher, do amor eros. Ele está falando de uma afeição de amizade. Ele está falando de alguém que tem aliança, que tem palavra, que tem comprometimento com o outro, que ama o seu próximo como a si mesmo, de alguém que está reconhecendo o que Deus está fazendo na vida do outro e que se o outro tiver dificuldade, ele vai ajudá-lo para que o outro não viva em dificuldade. Maior do que isso, Jonatas entendeu que o escolhido para o trono depois do seu pai não era o Jonatas, mas era Davi. Apesar de Jonatas ser da linha sucessória para seguir e sentar no trono, Deus havia escolhido outro. E aí, enquanto tem um Saul que é perseguidor, enquanto tem um Saul que é maldizente, quanto a pessoa de Davi, enquanto tem um Saul que é perturbado e é endemoniado, tem alguém que tem amor a Davi, mas é um amor sem interesse, é um amor que doa sem ficar esperando em troca alguma coisa porque está fazendo algo pelo outro. E aí, uma das coisas que eu preciso chamar a sua atenção é que quando a gente lê a Bíblia de qualquer jeito, e irmão, eu preciso falar isso para você, a Bíblia é um livro tão fantástico que o autor dele já está dentro de nós. E quando a gente lê a Bíblia, o autor pode tirar todas as nossas dúvidas. Quem sabe você está há algum tempo já lendo a Bíblia, tendo tantas dificuldades assim como eu tenho. Tem coisas que estão na Bíblia que eu só acredito porque está na Bíblia.